vamos falar sobre mais um assunto, que é o fechamento de algumas ruas em Osasco para transformação de condomínios, ruas sem saída, que não levam a lugar nenhum, que não seja a casa das pessoas ali próximas. Como que funciona isso? Esse assunto é velho aqui na Câmara e não teve solução adequada. Embora a lei já existe, mas a Prefeitura tem dificuldade de implantar. Por exemplo, nós temos o Três Montanhas, um bairro residencial, que no passado eram chácaras de 1.700 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, que eles pleiteavam o fechamento do bairro, né? Tem aqui o Adalgisa, tem aqui o Parque dos Príncipes e outros que poderiam ser analisados e talvez com possibilidade de fechamento. Hoje mudou muito, né? Hoje são bairros tradicionais, bairros com uma população muito grande, mas tem bairros, tem vilas, tem ruas que é possível ainda se fechar com a finalidade única de segurança. Aqui tem o Jardim Granada, que é um bairro de 4 ou 5 ruas, que não tem acesso a outros, né? Então pode ser analisado, se os moradores fizerem um abaixo-assinado ou tiver uma entidade, você luta para que o seu bairro seja fechado, com portaria própria, com despesa pagas pelos moradores e que tenham mais segurança. Ou ruas que não têm acesso, que têm retorno, que pode também, se os moradores quiserem, desde que não haja uma praça pública. Se houver uma praça pública, tem que deixar um portão, né? Aí já a segurança já não é 100%, mas é importante que a lei permita analisar caso a caso. É o que eu fiz. Eu apresentei uma legislação, atualizando a existente, para dar possibilidade da Prefeitura analisar os projetos de fechamento. Aquele que estiver se enquadrar dentro das normas, é possível, autoriza. Se não é possível, esclareça por que não é possível. Que o morador quer isso. Ele quer saber o que eu posso fazer e o que eu não posso. Se ele tiver uma lei, tiver uma orientação da Prefeitura, ele vai ver se ele está enquadrado. Se ele não tiver, não vai nem reivindicar. Hoje, se permite estudar o caso com mais, não vou dizer seriedade, porque sempre houve seriedade no trato, mas pensando mais na segurança. Porque está difícil para o cidadão hoje chegar em casa, sair de casa. Tem muitos ocupados aí que procuram esses momentos. Mas eu tenho certeza que aqueles que desejarem fechar suas ruas, primeiro façam um abaixo-assinado, pleiteiam da Prefeitura para que ela possam estudar, sim ou não. Se ferir a lei, não. Mas se não ferir, a Prefeitura deve permitir. A gente começou falando, citando na sua história o seu pai, que foi um político também muito presente na vida de Osasco e que eu acredito tenha trazido esse desejo para o senhor de fazer parte disso, de viver a história da cidade de maneira política. Eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho, para quem está nos assistindo, de onde vem essa origem sua e como foi esse convívio, e ainda mais porque agora nós vivemos aqui na Câmara um momento de 100 anos do seu pai. Então, por favor, fala um pouquinho sobre isso. Olha, o meu pai fazia o bem sem olhar a quem. Meu pai nunca dirigiu, nunca teve carro. Morou no 18 a vida inteira e na Vila Isabel, o tempo todo na Vila Isabel e 18. Surgiu por acaso, por a convite de uns amigos, a candidatura dele a vereador. E junto com a minha mãe, naquele tempo não existia veículo, não existia carros, não tinha veículos à disposição, não só a Câmara nem existia, porque ainda estavam pleiteando a primeira legislatura. Então, foi uma vitória que meu pai teve por 4 vezes. Foi presidente da Câmara em 70 e 71. Naquele tempo nós tínhamos 43 funcionários somente na Câmara. O município estava engatinhando, estava começando. E meu pai chegou a participar, foi presidente do Congresso de Municípios, de vereadores do município. Então, por isso é que eu estou aqui. Toda a minha carreira política foi tendo meu pai como espelho. Meu pai que me ensinou a ser homem público. Por isso que eu cheguei no meu 8º mandato, porque eu tenho 7 na Câmara que estou começando.
mas eu já fui vice-prefeito, que também é um mandato, graças aos ensinamentos que eu pude aprender do meu pai no dia a dia da vida pública, porque eu sempre fiquei ao seu lado. Eu sempre procurei saber como é que eu faço para trabalhar para a minha cidade. E trabalho hoje, posso dizer, com orgulho, com satisfação. Eu não sou cobrado na rua em nada por aquilo que eu deixei de fazer. Então, eu acredito que os 100 anos que meu pai estaria comemorando, se estivesse vivo, seriam de alegria, de festejo muito na nossa casa, porque ele só deu exemplo. Era um funcionário público federal que passou por esta casa e saiu e deixou um ensinamento que é, acima de tudo, fazer o bem sem olhar quem. Ele nunca pediu um título de eleitor. Ele me ensinou a trabalhar também a não pedir título de eleitor. Faça o bem, não precisa saber para quem, mas faça. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui, a nossa conversa foi muito esclarecedora. Quem quer conversar com o vereador Jair Assaf, como é que faz? Além dos telefones da Câmara 36999161, nós temos o nosso site. Mas se ligar nesses números, naturalmente vai ter as informações, o encaminhamento necessário, porque nós já temos funcionário há vários anos aqui trabalhando na casa, eles estão preparados para dar as informações e pode estar certo, eu também atendo o telefone a qualquer hora e a qualquer momento. Muito obrigada pela presença, pela nossa conversa, muito obrigada para você que nos assistiu até agora.